Vamos então dar continuidade à nossa conversa com a professora Camila Pereira, que está relatando sua primeira experiência. Por que a professora Camila é tão importante, né? Então, porque ela não tinha experiência prévia, fez um curso de formação, usou seus conhecimentos de professora, sua experiência, né? E saiu da zona de conforto, desenvolvendo experiências maravilhosas, e o que ela está contando para a gente é a primeira aula dela, né? Então, ela já contou para a gente como foi a primeira aula de slackline, a primeira aula de parkour, e agora nós vamos ver como que foi, eu acho um grande desafio, né? A primeira aula de skate. Então, vamos ver como que foi a experiência com a Camila. E aí a professora Camila começou o skate produzindo material didático, né? Ou seja, algo muito importante. Nós precisamos construir nosso material didático. Que material é esse aí, Camila? Então, eu construí um jogo da memória, em que apareceria ali palavras, né? Alguns equipamentos, algumas características do skate e a imagem. Então, ele tinha que relacionar a palavra com a imagem, ele tinha que achar esse conjunto aí, né? Um material simples. No dia eu estava sem a impressora colorida, então saiu preto e branco. E aí o professor me deu uma contribuição de que poderia colocar os alunos ali para colorir, também é uma coisa que eles adoram, né? E já vai, ao mesmo tempo que está ali colorindo, eles já vão lendo, já vão vendo as imagens, então também já é um momento ali de aprendizado para a criança, né? Então, o jogo da memória é bem simples. E aí, na sequência, pensando ali um pouco mais para os anos iniciais, né? O início ali, primeiro, segundo aninho. Então, é uma imagem com alguns números que eu coloquei. Então, eu peguei a imagem da internet, coloquei esses números, e eles teriam ali que achar, né, o que é cada número, escrever o que é cada número que cada número está representando. Então, ali o número 1, capacete, número 2, a cotoveleira, que são os equipamentos de segurança para o skate. E depois, óbvio, né, está tudo em preto e branco, pintar, né, que é coisa que eles adoram. Legal, então você vê aí que a professora trabalha de forma multidisciplinar, tem a dimensão conceitual e também tem a dimensão da gestão de risco. E aí, olha só, que esses alunos já são de uma série mais avançada, né? Sim, esses são os meus alunos de 8º ano. Aí eu estou com a minha turma da rede privada, São José. Então, era uma proposta bem diferente que eu venho fazendo com eles todo ano. Sempre quando eles chegam no 8º ano, eles começam a ver comigo modalidades não convencionais aqui no Brasil. Então, eu trago rugby, trago futebol americano, vou trazendo outras modalidades. Já trabalhei até curling com eles. E aí, calhou, desse mesmo ano, eu estar fazendo a minha formação dos esportes de aventura. E aí, eu quis incluir o skate com eles, né? Que foi um grande desafio para mim, que sempre tive medo. Eu sempre tive um receio com skate, eu mesma de andar e também de abordar nas minhas aulas, né? A questão aí das quedas, de machucar e tudo mais. Então, a proposta, na realidade, eles se dividiram em grupos, cada grupo recebeu um tema, e aí eles tinham que apresentar um seminário sobre aquela modalidade, né? Então, eles tinham que procurar os equipamentos, ver se aquela modalidade tinha regras, fazer uma apresentação para a classe daquele conteúdo. Esse grupo aí, então, eles eram uns meninos que gostavam muito de skate, então, eles tinham já o material, equipamentos de segurança, levaram o skate, deram literalmente uma aula, né? Então, tinha slides. Esse menino que está mostrando o skate, ele falou perfeitamente todas as partes do skate, melhor do que eu.
Foi muito legal. Foi uma das turmas, assim, que me surpreenderam, porque em outras aulas eles eram mais apáticos, né, não apareciam tanto, e nessa aula do skate eles deram um show. Então, trouxeram aí várias informações sobre skate. Então, esse foi o início da aula para eles aí, com o 8º ano. Exatamente. Se você acha que a professora Camila, por conta do seu medo de nunca ter andado de skate, né, ela só fez material didático e só ficou na parte teórica e no apresentação de seminário, não, a professora aplicou a metodologia. Como que foi aí? Então, aí nós somos para a prática, né? Educação física não pode ficar só na teoria, impossível. Então, eu pedi para que eles levassem os skates, né? Quem tinha, a gente programou para isso. A gente teve toda uma questão de autorização para a escola, dos pais, enfim, tem toda uma parte burocrática. E foi muito legal. A gente usou aí a quadra. Eu iniciei novamente com um bate-papo, falei da questão de segurança, dei as primeiras orientações em relação a não colocar a mão, né, para apoiar no chão, o braço. Falei aí a questão das quedas, falei a questão do medo, da insegurança, que não precisava simplesmente se recusar, que havia outras possibilidades ao invés de ficar em pé, mas que todo mundo tentasse, pelo menos de alguma forma, né? Então, eu iniciei do basicão mesmo, coloquei primeiro eles sentados, mostrei aí como que poderia segurar, ou por dentro ou por fora da perna, tomar cuidado com as rodinhas embaixo, e aí coloquei eles em duplas para ir eles fazerem a questão de conhecer o skate, de ver como que é a dinâmica de estar em cima de um skate. Então, o colega empurrava, eu fiz eles andar em linha reta, depois fazer curva, depois tentar fazer um 8, e fazia o freio com o pé, né? Foi bem gostoso, eles escolheram as duplas, então, normalmente, eles escolhem aqueles amigos que eles já têm uma confiança, né? Isso facilita muito. Eu tive aluna que teve, principalmente as meninas, tinha muito medo, e aí elas me chamavam para empurrar, porque elas achavam que alguém podia fazer uma sacanagem, né? Então eu ia lá, empurrava, mostrava que era tranquilo, e todo mundo empurrava e era empurrado. Até aqueles que já sabiam dar de skate participaram dessa atividade, tinha que fazer, era obrigatório. E aí eu parti, então, para o 3 apoios. Então, tem uma menina ali apoiada, né, com as mãos e um joelho no skate. Daí eu mostro, antes disso eu faço a demonstração da remada, como que é o freio nessa posição. E aí eles começam a desenvolver, então, começam a adquirir uma segurança deles mesmos, né? Agora não tem ninguém empurrando, ninguém fazendo nada. Eles mesmos estão adquirindo aí a movimentação com o skate. Esse com 3 apoios também é super legal, super funciona para eles e deu super certo. Todo mundo também realizou essa atividade de 3 apoios, foi bem legal. Que legal. Você que está nos assistindo, veja, a professora seguiu, né, a orientação metodológica da Escola de Aventura de como ensina o skate e ela conseguiu ter sucesso e com uma gestão de riscos, evitando, né, as crianças e os adolescentes começarem pelo jeito errado, que é em cima do skate logo de cara. Então, dessa maneira, há toda uma apropriação motora, né, e a gente melhora o nível da gestão de risco. E aí eu estou vendo que depois já partiu para a posição, né, em pé sobre o skate, mas com o colega protegendo o outro. Conta aí para a gente, Camila. Aí eu falei sobre a questão da proteção, do auxílio. Então, tem uma colega segurando, a que está em cima do skate, ela está segurando a blusa dela, né? Não está segurando o braço, porque é muito importante deixar os braços livres para a movimentação e também ali, né, para o equilíbrio. Então, a colega está segurando a camiseta dela ali nas costas. Também é importante ficar nas costas e não na frente, né? Como a imagem mostra, tem um papelão ali no chão, que também dá aí mais uma segurança, porque o papelão é um atrito, então não faz a rodinha deslizar. E esse exercício, basicamente, era ficar em cima do skate e fazer movimentos, ficar com um pé só,
fazer agachamento, né, abaixar e levantar, sempre com alguém ali segurando, e aqueles que estavam mais seguros faziam sem a proteção ali. Então, esse foi um exercício bem simples, principalmente para aqueles que estavam iniciando e que tinham muito medo de ficar em pé no skate. Eu não tinha foto, mas eu fiz esse exercício também numa grama, que a gente tem logo no cantinho ali, a gente tem um campinho de grama sintética. Então, eu coloquei eles na grama também para experimentar outra textura. Foi uma outra experiência bacana também. Olha, muito bom, né? Vocês estão vendo que a professora, né, foi de uma sequência pedagógica, ou seja, uma coisa racionalizada, não é na loucura. E agora, eu quero que você me mostre aqui, vamos ver a aula em vídeo, né? É. Boa, Mar. Quer comentar? Esse aluno, Marcos, ele é um dos que sabiam já andar de skate, anda de skate igual anda normal. Então, para ele estava super fácil, né? Mas ele mesmo adorou fazer o exercício sentado, porque ele ficou tentando fazer várias vezes o 8 e ele não conseguia. A curva para ele foi difícil, porque vira e mexe ele já ia ali com a mão. Então, eu falei para ele: olha como que é importante fazer aí esses exercícios, mesmo que simples, né? E aí depois, aí esse próximo vídeo já é a mesma aluna que estavam lá naquela foto, no papelão, ela já tentando fazer o movimento em pé e eu ali fazendo a proteção também dela. Então, vocês veem que ela tem condição de dar remada em pé. Isso foi na mesma aula, Camila? Tudo na mesma aula. Vocês veem como é muito rápido para o adolescente adquirir isso. Então, em geral, essa boa parte dos adolescentes passa aí a sua existência sem achar que eles são capazes, né? E aí, em uma aula de educação física, a gente já consegue permitir que as pessoas tenham essa primeira experiência segura de tentar remar em pé no skate. É claro que dá para ver ali que ela está ainda unindo, a base de apoio está muito restrita, né? Está com medo, mas olha só o nível de conquista. Essa menina saiu, portanto, de uma experiência, né, de zero contato com skate, e principalmente, né, Camila, as meninas têm menos oportunidade de vivenciar o skate que os meninos. Sim, é uma realidade, né? A gente acaba falando que aí é da preferência de cada um, né? E as meninas vão para outros lados, vão mais para o lado da ginástica, da dança, que não é de todo ruim, né? Essa menina especificamente, menina que faz ginástica, então ela já tinha essa questão aí do equilíbrio bem desenvolvida, mas mesmo assim ela tinha um receio, ela ainda não conseguia ficar totalmente ali equilibrada com o skate, né, em pé, mas ela super topou fazer, muitos toparam, eu tive alguns que não quiseram de jeito nenhum ficar em pé, e eu super respeitei isso daí deles também, né, deixei eles bem à vontade, falei para eles que se fosse uma coisa assim, impossível mesmo de ser feito, era para falar numa boa, que eu entender. Eu falei para eles também a questão de que eu também não tinha essa habilidade do skate, mas que eu gostaria que todos eles experimentassem. Então, assim, é uma turma que eu tinha muito contato, né, porque eles já não são mais meus, já foram para o 9º ano, mas é uma turma que foi minha por muitos anos, então a gente tinha uma relação muito bacana de sinceridade mesmo. Então, eu falei para eles: olha, galera, eu acho que vocês vão muito mais me ensinar do que eu ensinar vocês nessa modalidade. Então, quero que vocês tragam as experiências. Eu sei que muitos meninos já conhecem, já fazem. Então, depois disso daí, quando a gente foi para a parte em pé, foi muito legal. Eu vi vários meninos ajudando as meninas, dando dicas, uma amiga ajudando a outra. Foi assim, uma troca muito legal. E foi bem bacana que eu consegui fazer tudo isso em uma aula só, que era realmente a proposta. Eu poderia explorar muito mais tempo, muito mais aulas, mas eu tinha um tempo curto, né, porque eu tinha outras modalidades para abordar, não só o skate, e deu muito certo, eles gostaram muito, eu tive retorno também aí de alguns pais elogiando essa aula, essa inovação, porque eles nunca tinham ouvido falar de skate dentro da escola, e que aquele grupo que estava apresentando, né, os meninos que, como eu disse, eram bem apáticos,
eles estavam maravilhados pela oportunidade de falar sobre uma coisa que eles gostavam muito, que era o skate. Então, assim, eu fiquei boba, né? O professor, quando consegue atingir o objetivo, se sente muito bem, né? E foi esse retorno que eu tive desse 8º ano, foi uma experiência muito legal, muito gratificante mesmo. Que bom, Camila. Então, primeira experiência da professora Camila, em uma aula, experiência de sucesso de muitos alunos conseguirem sair de um determinado ponto e evoluir, não quer dizer que chegou a totalidade dos alunos, né, a estar se deslocando, mas todos eles saíram de um nível, né, inferior para um nível superior do que conheciam em relação ao skate, e ainda ativou a participação dos alunos para eles se perceberem como sujeitos ativos da aula. Olha, Camila, excepcional, e você que está curtindo isso, então vamos ver como que agora a Camila preparou a escalada e a orientação, que são aulas já em tempos de pandemia, tá? Então não perca o último bloco com a professora Camila